Congresso Nacional Brasília. Nada melhor que estar no centro da nossa representação política, para lembrarmos da história que nos fez chegar aqui. Para isso, vamos recordar de um grande marco político há quase 200 anos. Depois do famoso grito de independência, de 7 de setembro de 1822, o Brasil por inteiro não comungava ainda de tal independência. Em várias províncias brasileiras, como na Bahia, Piauí, Grão-Pará, Maranhão e província cisplatina, o povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Na Bahia, depois de vários combates, batalhões populares vindos do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador. Vendo-se sem alimentos, os soldados portugueses tentaram furar o cerco, mas foram derrotados na Batalha de Pirajá. Depois, navios ingleses, a serviço de Dom Pedro I, bloquearam Salvador e os forçaram a deixar o Brasil. Em 2 de julho de 1823, todos os anos na Bahia festeja sua independência. No Piauí também ocorreu uma guerra de independência que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, cidade do norte da província, declarou-se favorável à independência. O general português Cunha Fidié e suas tropas partiram de Oeiras, então capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento pela independência. Foi quando cerca de 2.000 populares, armados de facas, foices, machados e espingardas velhas, enfrentaram em Campo Maior, interior do Piauí, os soldados de Fidié, com seus canhões, fuzis. A luta durou mais de 5 horas e recebeu o nome de Batalha de Genipapo, 13 de março de 1823. Muitas mulheres trocaram suas joias por armas e também se engajaram na guerra pela independência. A independência do Maranhão e do Grão-Pará também foi obtida por meio de armas. Independente de Portugal, o Brasil podia fazer suas próprias leis. Em maio de 1823, uma Assembleia Constituinte formada por deputados de várias províncias brasileiras reuniu-se no Rio de Janeiro para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Depois de intensos debates, os deputados aprovaram um projeto de Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro I, proibindo de dissolver a Câmara dos Deputados. Dom Pedro reagiu prontamente, mandou seus soldados fecharem a Assembleia e prenderam os deputados ali reunidos. O fechamento da Assembleia provocou enorme descontentamento em todo o país. Indiferente a isso, Dom Pedro I tomou outra medida autoritária. Nomeou 10 pessoas de sua confiança, entre eles José Bonifácio, o Conselho do Estado, e encarregou-se de escrever uma Constituição no prazo de 45 dias. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Principais características desta Constituição. O governo era uma monarquia unitária e hereditária. Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente que não admite com qualquer outro ato algum de união e federação que se opõe à sua independência. Artigo 3º. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. A existência de 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. Este acima dos demais poderes exercido pelo imperador. Executivo era exercido pelo imperador e seus ministros, por ele nomeados e demitidos. Cabia a este poder a indicação dos presidentes de província, que por sua vez escolhiam os membros dos conselhos provinciais. Legislativo era representado e exercido pela Assembleia Geral, composta por 2 câmaras, a Câmara dos Deputados, eletiva e temporária, e o Senado vitalício, cujos membros eram escolhidos e nomeados pelo imperador a partir de uma lista tríplice. Judiciário estava ao cargo de magistrados e juízes e o órgão máximo era o Supremo Tribunal de Justiça. Moderador de uso exclusivo e pessoal do imperador. Era um superpoder que lhe garantia a intervenção nos outros 3 poderes. Através dele, nomeavam-se os senadores, juízes, magistrados e dissolvia-se a Câmara dos Deputados. O órgão de assessoria era o Conselho de Estado, cujos conselheiros também eram nomeados pelo imperador em caráter vitalício. Com isso, instalava-se no Brasil um Estado unitário, cuja marca principal era a excessiva centralização de todas as decisões políticas e administrativas. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos.
É o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. O Estado adotava o catolicismo como religião oficial. As outras religiões eram permitidas com seus cultos domésticos, sendo proibida a construção de templos com aspecto exterior diferenciado, submissão da Igreja ao Estado, inclusive como o direito do imperador de conceder cargos eclesiásticos na Igreja Católica. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinados, sem forma alguma no exterior do templo. Define quem é considerado cidadão brasileiro. Na Constituição de 1824, era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida política da cidade. Artigo 11. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. As eleições eram censitárias e indiretas. Estabelecia o voto censitário e as eleições diretas, definindo os níveis de participação política a partir da renda de cada um. Os eleitores da paróquia deveriam possuir uma renda mínima de R$100.000 e os eleitores de província de R$200.000. Para ser elegível como deputado, a renda mínima era de R$400.000 e para o Senado de R$800.000. Também eram excluídos menores de 25 anos, padres, criados e escravos. A religião católica foi declarada oficial e a Igreja ficou subordinada ao Estado. Através do padroado, o imperador poderia prover cargos eclesiásticos que eram remunerados pelo governo e com beneplácito, garantia ou não a aplicação no Brasil das decisões papais e conciliares. Foi uma das primeiras do mundo a incluir em seu texto, artigo 179, um rol de direitos e garantias individuais. O artigo 179 da Constituição de 1824 enumerava os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Neste domínio, para além de outros, destacam-se a proibição de leis com efeitos retroativos, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, o princípio da igualdade, a proibição do uso de açoites, tortura, marcas de ferro quente e todas as mais penas cruéis, o direito de petição, a proibição da suspensão da Constituição no que diz respeito aos direitos individuais. O imperador era inimputável. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Por meio do poder moderador, o imperador nomeava os membros vitalícios do Conselho de Estado, os presidentes de província, as autoridades eclesiásticas da Igreja Oficial Católica Apostólica Romana, o Senado vitalício. Também nomeava e suspendia os magistrados do Poder Judiciário, assim como nomeava e destituía os ministros do Poder Executivo. Artigo 137. Haverá um Conselho de Estado composto de conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador. Classificação quanto às normas. É uma Constituição escrita, semi-rígida, codificada, outorgada, dogmática e analítica, igual aos princípios do liberalismo desvirtuados pelo excessivo centralismo do imperador. Alguns artigos relevantes da Constituição. Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união e federação que se oponha à sua independência. Artigo 3º. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Artigo 11. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Artigo 14. A Assembleia Geral compõe-se de duas câmaras, Câmara de Deputados e Câmara de Senadores ou Senado. A Câmara de Deputados é eletiva e temporária. Artigo 40. O senador é composto de membros vitalícios e será organizado por eleição provincial. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador.
como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Artigo 102. O imperador é o chefe do poder executivo e o exercia pelo seu ministro de Estado. Artigo 137. Haverá um Conselho de Estado composto de conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador. Essa Constituição de 1824 ainda sofreu algumas modificações muito importantes pelo Ato Adicional de 1834, que eram estrategicamente inseridos nas províncias. A Constituição de 1824 foi a Constituição brasileira que teve a duração mais longa da história brasileira, tendo seu fim com a Proclamação da República em 1889. E mesmo quando foi revogada, a Proclamação da República ela era a terceira Constituição mais antiga do mundo que ainda estava em vigência. Ela só era mais nova que a Constituição dos Estados Unidos, que foi criada em 1787, e a da Suécia, de 1809.